E aí, bom, quando queremos assistir uma live, qual plataforma vem na sua mente? Pois é, mas mesmo assim, uma das maiores streamers da Twitch anuncia a saída da plataforma após uma década, o Luigi já saiu e está no YouTube, o Gaules faz lives simultâneas em plataformas diferentes, a Pokémon não renovou o contrato de exclusividade e o Alan... Bem, o Alan é o Alan, né? Sério, agora tu já pensou em mudar de plataforma? Cara, pior que não, mano. O Phelps está no YouTube também, mas tudo isso está acontecendo porque a Twitch está em uma posição difícil, pois a plataforma de lives, que já foi o sonho de todo criador de conteúdo, está se autodestruindo. Ela está em um completo caos. This is a gaming website. Do not dance. You're dancing too much. Mas se tornar inviável aqui a Twitch, eu paro, mano. A Twitch sempre foi uma ótima plataforma para fazer e assistir lives. Não à toa ela sempre foi a maior plataforma de live stream no mundo inteiro. Tem milhões de pessoas assistindo vários streamers grandes, por exemplo o Paulinho Louco, que tem uma média de 64 mil espectadores simultâneos, o Coringa, que tem uma média de 35 mil. Mas tem algo que não está certo. Para quem apenas vê os números da plataforma, ela parece estar saudável, porém para quem consome ou trabalha com a Twitch, sabe que as coisas não estão assim. O fogo já começou a subir há algum tempo, porque senão não haveria tantos sites que foram única e exclusivamente criados para apenas mostrar estatísticas, números e polêmicas envolvendo a Twitch. No entanto, essa é só a ponta do iceberg de várias más decisões que foram tomadas pela Twitch e que acabou afetando muito a plataforma, mas principalmente quem? Os espectadores. Afinal, por que há tantos streamers grandes saindo da plataforma, sendo que é nela que está grande parte de suas comunidades? Basta olhar para o Gaules, um dos maiores streamers do mundo, que decidiu expandir suas lives para o YouTube também. E há tantos exemplos de streamers grandes saindo da plataforma que eu me pergunto o que vai acontecer com a Twitch depois que os maiores da plataforma se aposentarem ou trocarem a Twitch por outra. A Twitch está em decadência e isso não é de hoje. Então, será que como a Twitch chegou nesse ponto e será que ainda tem salvação? Ou estamos apenas vendo o início do seu fim? E o que será da Twitch se nada mudar? Essas respostas vão te surpreender. (6 de junho de 2011) é aqui que começa a nossa história. Nesse dia foi lançado o primeiro beta público de uma plataforma de transmissões ao vivo chamada Justin.tv, que depois irá se chamar Twitch. Sediada em São Francisco, Califórnia, ela começou rapidamente a atrair mais pessoas ao site e no mesmo período conseguiu alcançar 35 milhões de visitantes mensais. Em 2013, a Twitch já contava com 100 funcionários e em 2024, com menos 500. Ok, voltando. A Twitch não parou de crescer, o que fez a Amazon, uma das maiores empresas do mundo desde aquela época, a comprar a Twitch em 2014. A partir dali, a Twitch só degolou. Todo mundo queria fazer lives na roxinha, pois ela era muito boa. Cada vez mais streamers surgiram ao redor do mundo, o que atraiu muito público e criou uma demanda intensa por lives, que fez os maiores influenciadores de outras plataformas também começarem a fazer lives na Twitch. Em 2018, o Casimiro e o Gaules começaram na plataforma. Em 2020, o Coringa e o Paulinho Louco. E o Alan Zoca desde 2012. É os inscritos que tem que levantar. Se vocês... A Twitch sempre foi e acredito que continua sendo uma das melhores plataformas para criar comunidades e se conectar com o público, pois você interage com os espectadores ao vivo e é uma interação direta e praticamente instantânea. Então sim, facilita você trocar ideias com pessoas que estão te acompanhando. Apesar do YouTube ter implementado a função de live stream em 2011, praticamente junto com o lançamento da Twitch, na cabeça das pessoas a divisão entre as plataformas sempre foi muito clara. O YouTube sempre seria a primeira opção quando o assunto seria vídeos, e a Twitch sempre seria a primeira opção quando o assunto seria lives. De 2020 para 2021, no período que o mundo inteiro ficou mais em casa, a Twitch conseguiu dobrar o total de horas assistidas na plataforma inteira. Grande parte desse crescimento veio das lives de games, que desde o seu lançamento foram fortes da Twitch, e os maiores criadores da plataforma no Brasil e no mundo fazem parte do nicho de games. Acredito que grande parte do crescimento da Twitch também se deve ao GTA V e ao Minecraft, pois até hoje, esses games de mais de 10 anos atrás continuam nas top categorias da plataforma. Porém, hoje, na Twitch, a categoria que há mais streamers fazendo lives é só na conversa, onde basicamente as pessoas ficam reagindo a vídeos do YouTube.
que, por sinal, diferente da Twitch, o YouTube é uma plataforma que está conseguindo fazer essa transição dessa primeira geração de criadores de conteúdo para a segunda, inclusive chamando o pessoal que faz lives na Twitch para o YouTube. Já a Twitch aparenta ficar presa na primeira geração, pois dificilmente hoje você vê um novo streamer que está apenas na Twitch surgindo e ganhando muita notoriedade por parte da plataforma e dos usuários da plataforma. A Twitch só é o que é hoje por causa dos grandes streamers. Eles vivem da primeira geração, pois o que você acha que aconteceria com a Twitch se, por exemplo, o Alan Zoka decidisse sair da plataforma? Eles perderiam muito público. Agora eu pergunto pra você, hoje em dia é da hora assistir uma live na Twitch? Uma plataforma que está se perdendo com decisões em cima de decisões erradas, polêmicas e mais polêmicas, streamers mal pagos, ads infinitos, moderação burlada, extremismo político aos montes. É por isso e muito mais que a Twitch está um caos. Podemos falar que a Twitch piorou principalmente na visão do público brasileiro quando o Dan Clancy, atual CEO da Twitch, deu uma entrevista para o Hayashi, Mount e a Shockset. Todo mundo sabe que a Twitch não estava atravessando um bom momento, mas depois dessa entrevista o site perdeu muito mais relevância para os brasileiros, pois era nítido que a Twitch não dava atenção ao Brasil. Eles não ligavam para os feedbacks dos espectadores e dos streamers que realmente queriam melhorar a plataforma, já que esse é o trabalho de muita gente e também é uma ótima forma de entretenimento para outros. Então os streamers e o público queriam mudar algumas coisas, pois a Twitch já tinha deixado de ser algo confortável para ser algo desconfortável. Com tantos anúncios e os streamers mal pagos, a plataforma não agradava a ninguém. Na live / entrevista, o CEO da Twitch junto com os 3 streamers brasileiros ficaram cerca de 2 horas apenas falando sobre monetização, Amazon Prime, Sub e Starbucks. Pois é, você já vai entender, calma aí. Além de ficar o tempo todo mostrando o mínimo interesse em consertar os erros da plataforma, deu pra ver que esse sujeito não está nem aí pra comunidade brasileira. Em um momento da live, o Mount questionou o CEO da Twitch que em janeiro, geralmente os streamers acabam recebendo um pouco menos, pois há menos pessoas assistindo e se teria como compensar esse mês com outros, sabe? E foi isso aí que ele disse. The reality is, you've chosen a career that you're passionate about that has upsides and downsides. And you've chosen not to go work at a Starbucks where you get whatever it is per hour. And you know it won't be less than that, but you also know it won't be more than that. Além da Twitch ser ruim, o próprio CEO da Twitch também já disse que a plataforma não é rentável. Isso é estranho, pois com a quantidade de ads que aparecem quando você entra em uma live, mais o fato de que a Twitch continua sendo a maior plataforma de lives do mundo, ou seja, ainda muitas pessoas assistem live na plataforma. E se ele, que é o CEO da Twitch, não sabe o porquê a plataforma não está sendo rentável, quem vai saber? Hoje a Twitch continua não sendo uma plataforma autossustentável para os streamers e na maioria das vezes nem é a maior fonte de renda deles, que fazem papo de 10 horas de live por dia para receber um pagamento muito ruim comparado às horas streamadas e a quantidade de pessoas que assistem às lives. E a receita, cara? Ó, 160 horas streamadas pra ganhar $180. Com um público aqui, ó, de 116 pessoas, cara. 116 pessoas e mais de 180 subs. $180, irmão. Tá vendo só? Isso é o resultado do Vlad do Área Secreta, que é um cara grande no YouTube. E pra tu ver como isso acaba obrigando os streamers a fazerem muitos cortes de suas lives e postarem em outras plataformas, como o próprio YouTube. O que é ruim para essa outra plataforma, pois ela sofre também junto com a Twitch. Pois hoje o YouTube está cheio de canais de cortes, oficiais ou não, de streamers que fazem as suas lives na Twitch, geralmente, e postam os cortes no YouTube. E a principal fonte de renda desses criadores acaba vindo do YouTube, e não da plataforma onde eles criam todos os cortes, onde eles fazem as lives. Porém, acho que a Twitch falha em um quesito que é os seus anunciantes. Eles acabam valorizando demais as empresas que anunciam na plataforma. E isso é ruim, pois os espectadores ficam em segundo plano. E isso é visível quando você analisa a quantidade e a duração dos anúncios durante as transmissões, já que você não tem a opção de pular anúncio. Chegaram as novas pelúcias do Pikachu no MC de King. Tará. Como tem no YouTube, o que mostra que a Twitch prioriza o dinheiro dos anunciantes do que os espectadores. Porém, com tantos anúncios longos, você também acaba até perdendo o interesse de pelo menos conhecer aquele produto que está sendo exibido. Por se tratar de lives ao vivo, você só quer que aquele ad acabe logo para você voltar para a transmissão, né?
Ou a outra opção mais simples que você teria é pagar um sub. Assim você não terá sua experiência afetada e poderá assistir às suas lives sem interrupção. É só pagar. Vamos ver o que eu vou assistir aqui hoje, pá. Calma aí, assistir sem anúncios de graça? Ah, mano, não é possível que tem que pagar, mano. Não, os caras metem clickbait. Não, vou clicar aqui e vai dar certo. Calma aí. Mas não é possível. Outros que acabam sendo afetados por conta disso são os streamers menores, pois imagine que você viu que tem uma pessoa nova na plataforma que está fazendo lives. Você não conhece ela, mas vê que ela está jogando um jogo que você tem interesse de assistir. Você clica na live, mas de cara você recebe um tapinha na sua cara dizendo: antes você tem que assistir esses 3 anúncios de 1 minuto cada. O que você faz? Bom, se você escolher a opção B, parabéns, de verdade, pois essa é a opção escolhida pela minoria das pessoas, pois a maioria, inclusive eu, iria fechar a live e seguir a vida. Com streamers maiores competindo, quem acompanha as lives deles diariamente assistiria tranquilamente aqueles 3 minutos de ad, mas por ser alguém desconhecido, acaba complicando. Não deveria ser assim, mas é o que acontece. A própria Twitch acaba meio que obrigando os streamers a passarem 3 minutos de ad por hora, pois caso não façam isso, o lucro que eles receberiam pelos anúncios passados na live caía pela metade. Apesar de que para a Amazon, aparentemente não muda muito se a Twitch traz prejuízo ou não, porque eles são uma das maiores empresas do mundo e se esse prejuízo afetasse muitos lucros da empresa, algumas medidas já teriam sido tomadas, pois a impressão que a Twitch passa é de ser uma empresa tirada. A meu ver, acredito que nem os funcionários da empresa entendem a real experiência que a Twitch quer passar. Não sei se sabem os objetivos e a imagem que a plataforma passa para o público, porque essa moderação e as diretrizes da Twitch, pô, eles estão de sacanagem. Era meio visível que as pessoas iriam encontrar formas de burlar, pois estamos na internet, tudo tem um jeito. Apesar de que nas regras e diretrizes que a própria Twitch faz os streamers seguirem para manter a plataforma um ambiente agradável, segundo eles, a Twitch falha muito e muito quando se trata de moderar alguns streamers, pois hoje é comum vermos na plataforma, principalmente nos Estados Unidos, streamers que dão opiniões políticas de extrema esquerda ou de extrema direita, promovendo literalmente a intolerância e a violência aos montes, e a Twitch só fecha os olhos para eles. Alguns desses streamers são até apoiados pelo CEO da plataforma e é aqui que as coisas começam a ficar mais estranhas e sombrias. Quando você pensa que já viu de tudo, vem a Twitch, uma plataforma gigantesca que é uma parte gerenciada pela Amazon de Jeff Bezos e mostra que o buraco é muito mais embaixo do que muitos imaginam. Para darmos um contexto melhor, vamos dar uma olhada nas diretrizes da comunidade da Twitch. Diretrizes da comunidade. E introdução à segurança da Twitch. Ok. Segurança. Ok, é isso aqui. Terrorismo e extremismo violento. Acho que é isso aqui. O terrorismo e o extremismo violento promovem atos criminosos de violência que disseminam mensagens de intolerância. A Twitch não permite conteúdos que retratam, glorifiquem, incentivem ou apoiem o terrorismo ou atos de agentes extremistas violentos. Isso inclui ameaças ou incentivar outras pessoas a cometer atos que possam resultar em graves lesões físicas ou na destruição significativa de propriedade. Por exemplo, deixa eu abrir isso aqui. Exibir ou vincular propaganda terrorista ou extremista, incluindo imagens ou gravações explícitas de violência terrorista ou extremista, nem mesmo com o objetivo de denunciar tal conteúdo. Com isso em mente, podemos dizer que o centro desse problema é o streamer americano chamado Hassan Abi e as outras pessoas que estão junto com ele fazendo e participando das lives, tipo moderadores, amigos e fãs. Bom, o Hassanabi faz lives praticamente todo dia, tem uma média de 20 mil views por transmissão e em 2023 ficou na 7ª posição de streamer com mais horas assistidas no mundo. Em suas lives, o Hassanabi dá opiniões políticas de extrema esquerda, geralmente de forma muito polêmica. Para burlar a moderação da Twitch, geralmente o Hassanabi e as pessoas ao seu redor costumam mudar algumas palavras e nomes por outras, para se referir àquilo que realmente querem falar. Por exemplo, ao invés de dizer Jew, no caso judeu, eles dizem Zionist, para se referir aos judeus. Eles utilizam esse termo disfarçado para fazer discursos de ódio contra Israel e defender alguns movimentos de organizações terroristas. Em um dos casos mais recentes, Hassanabi defendeu uma organização terrorista no exterior, onde em live ele estava assistindo um vídeo que mostrava um grupo de rebeldes sequestrando um navio em alto mar.
Sim, ele estava assistindo isso em live e ainda por cima Hassan estava justificando as ações e explicando para o outro streamer que estava fazendo live junto com ele. Sendo que nas diretrizes da própria Twitch diz que isso é proibido, até se for denunciar o conteúdo, se lembra? Mas no caso de Hassan, ele está defendendo e ele continua na plataforma, fazendo lives todo santo dia. Tem bem mais, mas acho que esse exemplo já é suficiente para vocês terem uma mínima noção do que é o conteúdo dele, sabe? Esse movimento de extremismo político está crescendo lá fora, principalmente dentro da Twitch, e acredito que é questão de tempo até isso chegar ao Brasil. Porém, grande parte dessas pessoas que comentam sobre esses tópicos são literalmente banidas da Twitch. Mas o Hassan já está há algum tempo fazendo isso e o público dele só aumenta. E ele está espalhando a sua mensagem ao redor do mundo. Mas mesmo assim, ele não é banido de jeito algum. Por isso, digo que a política da Twitch não faz nenhum sentido. Eles dizem uma coisa e fazem outra, o que vai literalmente contra o que eles próprios dizem em suas regras e diretrizes. Porém, isso não quer dizer que nada que está ruim não pode piorar ainda mais. Tem um comentário feito pelo Hassaneib no dia 7 de outubro de 2023, guarde bem essa data, que teve muito mais repercussão que os seus outros comentários. Por quê? Talvez porque Hassan decidiu fazer alguns comentários ofensivos contra Israel, mas justificam dizendo que foi apenas contra a IDF, ou seja, a Força de Defesa de Israel. Isso resultou em diversas denúncias a respeito do que ele falou em live, e como todos sabem, o que vai para a internet fica na internet para sempre. Hassaneib e os seus parças negaram as acusações e culparam Israel por grande parte dessa tragédia. Só para você ver onde tudo isso chegou. Em 19 de outubro de 2023, alguns usuários enviaram reclamações à Twitch, alegando que não estavam conseguindo criar contas na Twitch, pois elas foram desativadas na região de Israel. Mais tarde, os usuários palestinos acabaram percebendo a mesma coisa com eles. Isso começou a crescer principalmente entre os israelenses que tentavam de todas as formas criar contas na Twitch, mas não conseguiam criar novas contas na plataforma, que começou a realmente popularizar no país por volta de 2020. Vendo tudo isso, a Twitch se viu obrigada a tomar medidas a respeito das falas polêmicas e irresponsáveis feitas por um dos seus maiores streamers. Porém, a questão é que essas falas de Hassaneib foram faladas ao vivo no dia 7 de outubro de 2023. E a Twitch só veio tomar medidas a respeito desse caso, ou melhor, apenas comentar sobre ele, no dia 20 de outubro de 2024. Cara, sério, tipo, a Twitch já tá parecendo a justiça brasileira? Porém, como eu disse antes, nada que é ruim que não possa piorar, não é mesmo? Ainda mais vindo da Twitch. Pois na nota que eles postaram no Twitter, ou melhor, X, nunca vou me acostumar com isso. Eles apenas avisaram o porquê as inscrições da Twitch vindas de Israel ou da Palestina estavam sendo impedidas desde o dia 7 de outubro de 2023, que foi o mesmo dia que... E justificam dizendo que fizeram isso para evitar uploads de materiais gráficos relacionados aos ataques e para proteger a segurança dos usuários. Depois eles escrevem que foi apenas a inscrição por e-mail que foi desabilitada e por telefone estavam funcionando e blá 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 blá. O ponto que eu quero chegar é que a Twitch desabilitou as inscrições vindas de Israel justamente no dia que Hassaneib fez os seus comentários polêmicos e nem avisou os usuários de Israel sobre isso, apenas um ano depois. Agora pense, isso foi sem querer, será? Desabilitar sem avisar ninguém e um ano depois justificar? Será que isso aconteceu à toa mesmo? Na mesma nota, a Twitch escreve que ouviu as reclamações sobre as diretrizes de comunidade e como elas são seguidas e aplicadas. Completam dizendo que vão aplicar as regras da forma mais correta possível. Nessa altura, nós já podemos dizer que a Twitch escolheu um lado para defender, vindo de uma plataforma que claramente toma decisões individuais para cada streamer e que já foi muito mais vezes apontada como ter uma moderação tendenciosa, pois alguns streamers são banidos e outros não. Por exemplo, o Chevy, streamer brasileiro que está há mais de 4 anos banido da Twitch, por em uma live ter chamado um outro cara pra um x1 no ringue, velho. Bom, isso mostra que basta ser um queridinho da Twitch, que independente do que você fizer e falar, vai ser de boa para a plataforma. Há tantas pessoas na plataforma que estão apenas fazendo o trabalho delas, jogando e conversando com o chat, mas elas são afetadas por tudo isso, pois a questão não é eles em si,
e sim a plataforma e o grupo de delinquentes que estão fazendo live dando opinião que, cara, sério. E com isso a Twitch vai perdendo cada vez mais anunciantes, pois imagine que você está anunciando o seu produto na Twitch, mas o seu anúncio cai na live de um cara como Hasanabe. Você iria realmente gostar? Por isso a tendência é a Twitch perder cada vez mais anunciantes e consequentemente os criadores que estão fazendo lives honestas. E de verdade, eles não deveriam passar por esse caos. Mas você acha que esses caras que fazem esses comentários e a Twitch simplesmente fecha os olhos vão alguma hora serem banidos da plataforma? É claro que não, pois, querendo ou não, eles têm uma audiência muito boa, suas polêmicas atraem mais pessoas e a conta é simples. Boa audiência, mais atrair público é igual a money! E tem ainda outro ponto. Está claro que o CEO da Twitch, Dan Clace e Hasanabe são amigos. Por tudo isso que está acontecendo, isso mostra as fraquezas de uma empresa que praticamente uma só pessoa dita as regras, pois não é possível que não tenha uma pessoa lá dentro que discorde das decisões tomadas pela plataforma ultimamente. I think that the platform would be better. I think the CPMs would be better. I think that advertisers would come back. I think there'd be way less controversy. And that people that do just want to do this shit, which I'm convinced is the majority of people, they just want to chill, have good vibes, and play video games, would come back to this website because these people would be gone and it would be a much safer place. Vendo de fora é nítido que o CEO da Twitch faz o que quer com a plataforma. Parece que a empresa é somente dele, onde ele cria um ambiente confortável para ele, onde ele impõe as regras, independente do que a Amazon existe por ter uma parte da Twitch, pois na roxinha, o jogo é jogado como o cliente quer que seja jogado. The thing, as you said, is using the product. Bom, vamos lá. Eu já fiz lives na Twitch e pegavam 5 pessoas em média, sendo que uma era eu assistindo a minha própria live pelo celular para ver o chat, mas mesmo assim era uma experiência divertida. Ai, caramba! Eu sempre gostei da plataforma, mas essas coisas que eu falei nesse vídeo não são nada boas para a Twitch, não é nada bom para o público e muito menos para os anunciantes, pois se a Twitch já não era uma plataforma sustentável antes, imagina como vai ser a partir de agora, com cada vez mais criadores migrando para outras plataformas e uma nova polêmica a cada semana, ao ponto de criarem um site que o nome traduzindo seria Dan Clace é uma merda, e nesse site estão os principais clipes e polêmicas que aconteceram recentemente com a Twitch. A treta está ficando cada vez mais feia, mas agora eu te pergunto, você ainda gosta da Twitch? Ou quando vai assistir lives na Twitch, assiste por causa de um streamer específico? Porque olhando por esse lado, a maioria das pessoas está lá por um streamer específico e não pela plataforma. Então, se a Twitch já é ruim, os streamers migrarem para outra e seguir as lives normalmente, isso não seria algo ruim, a meu ver. Pois a Twitch, uma plataforma ruim, acaba. E hoje, eu não sentiria falta dela, pois como vários streamers já disseram, hoje a fonte de renda deles nem vem da própria Twitch, e sim dos cortes que publicam no YouTube. Ou seja, não sei se eles têm algo a perder. Os números mostram que a Twitch não para de perder público, apesar de ser aos poucos. Claro, só que pensa, uma empresa tão grande assim como a Twitch perder tanta relevância em alguns meses ou anos, sabe? As decisões que a Twitch tomou no passado mudaram como ela é hoje e envelheceram muito mal. Apesar de tudo isso, a Twitch ainda tem uma última ficha que pode mudar o rumo da plataforma, ou passar por grandes mudanças, ou esperar e manter tudo como está, até se autodestruir. E nesse processo que a Twitch está hoje, ela está se autodestruindo. O que resta a ela é tomar a sua última decisão. Se você acha que o YouTube está melhorando com essa decadência da Twitch, bom, saiba que não é isso que está acontecendo. E para você entender melhor isso, clica nesse vídeo aí do lado.